Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 23 de junho de 2020. Estamos na 12ª semana do tempo comum, a cor litúrgica é a verde e o santo do dia é São José Cafasso. Eu sempre costumo falar os nomes dos santos e nesse ano em particular, talvez motivada pela pandemia do coronavírus, que afinal de contas todo áudio agora eu vou ter que falar isso para contextualizar. Pode ser que alguém lá no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, se não acontecer nada com o meu canal, né? Pode estar, assim, pode ser que o YouTube indique o áudio, então eu tenho que contextualizar, né? Dizer que a gente está no momento da pandemia. Mas eu resolvi sempre indicar o santo do dia, a princípio por mera formalidade de início. Mas recentemente eu passei a ter um outro olhar a respeito, sabe? E eu vou dizer o porquê. Nesse mês de junho acontece, só que assim, o dia desse santo, não o mês está certo. O dia dessa santa, no caso, que eu acabei descobrindo, se não me engano, ou foi dia 18 ou foi dia 20. Há controvérsias, eu ainda estou tentando descobrir qual que é a data certa, né? Se é dia 18 ou dia 20 de junho. E aí eu pensei, eu já havia declarado, isso sim, isso eu já havia declarado antes, que eu sou propagandista, né? Marqueteira de santos esquecidos. E como eu estou refazendo alguns projetos aqui no canal, né? Porque o que eu não posso retirar do canal é o áudio da liturgia diária, porque esse é o que começou e vai terminar. O que vier depois, terço, meditações com Nossa Senhora, meditações no mês, isso são projetos que pode ter um começo, meio e fim, e pode ser algo assim muito efêmero mesmo, né? Porque as gravações não podem tomar boa parte do meu dia, tanto a parte da gravação quanto disparar os áudios, porque eu lido sozinha, não faço edição, no máximo é um corte, inclusão de alguma coisa, porque né, às vezes eu falo demais, aí eu mesmo vejo que não, acho que eu vou cortar aqui porque não dá certo. E, né, como também não sou, eu não quero ser remunerada por conta disso, então eu acredito assim, talvez se concorde ou não, mas uma decisão minha é que a coisa não ultrapasse muito tempo da minha vida real, né? Porque senão também toma o meu tempo das orações privadas, né? Aí não, a gente às vezes pode cair também nessa tentação grande e talvez até um pecado digital de achar que a gente está buscando a santidade e tudo, só que a gente às vezes, no meu caso, né, a gente, no meu caso, posso estar perdendo meu tempo e perdendo o tempo de Deus, né? Sendo que eu podia estar fazendo orações privadas aqui. Só que eu estou ponderando, de repente, não é sempre, mas fazer breves biografias, tipo escolher um santo do dia ou do mês, fazer uma prévia e dizer a biografia do santo, né? A santa que me provocou isso foi uma que eu nunca ouvi falar, se não me engano, ela é fundadora da ordem feminina das Servitas, da ordem religiosa das Servitas, é Santa Juliana de Falconieri, né? Ela é sobrinha, inclusive, de um outro santo, que aí sim é um dos fundadores da ordem dos Servitas, um dos 7 fundadores da ordem dos Servitas. E eu achei muito interessante a vida dela com relação à Santíssima Eucaristia, que só para resumir a história, né? Vou ver se eu preparo a biografia melhor para daqui a algum tempo, mesmo tendo passado o dia dela. Ela então, sobrinha já de um outro santo. Ela entra para a ordem, cuida da família, depois cuida dos pobrezinhos. É o típico santo, né, dos tempos, dos séculos passados, como São Luís Gonzaga, né, cuidando dos pobrezinhos de Deus. E o que acontece é um fato extraordinário, porque ela é muito de penitência, jejum,
e de repente ela tem uma doença que não consegue nem receber mais a hóstia. Nada entrava mais, assim, ela não conseguia digerir, fazer deglutição, não ia. Então, quando ela estava para falecer, ela não ia conseguir receber o viático pela boca, ela pede que seja colocado no peito dela, de uma forma intencional, né? Mas ela já sabia que estava para morrer, então já era o viático mesmo. E ela diz que fica em forma de cruz sobre a terra, com, né, o peito assim, barriga para cima, e é colocado a hóstia no peito dela. E ela expira, né? Morre dizendo: Meu doce Jesus. E acontece um milagre do Santíssimo Sacramento nela. A hóstia literalmente afunda na pele dela, ela simplesmente o corpo dela absorve a hóstia, ficando com uma marca, um selo, como se fosse uma tatuagem, né? Uma queimadura assim, com a representação de Cristo. Não sei se é o Cristo crucificado, mas o redondo da hóstia. Aí eu fiquei pensando. É porque aconteceu uma situação, né? Por que tá nessa dúvida do dia 18 e do dia 20? Eu tenho o livro do. Cadê o livro? Eu tenho o livro da Paulus, Um Santo para Cada Dia. E aí, assim, quando uma pessoa fala que faz aniversário no dia tal, aí eu tenho agora a mania, né? Porque antes eu via horóscopo, agora não, renunciei. Agora eu tenho essa mania de, a pessoa faz aniversário? Ah, legal, vou saber qual que é o santo do dia. Que santo que tá lá que pode reger, né? O sacerdócio, ou a vida da pessoa. No caso era um padre, diz que faz aniversário nesse dia. E caiu no dia 18 dessa santa. Eu não conhecia ela, nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, a data não tá batendo. Parece que é dia 20, mas de qualquer forma eu fiquei com a santa. O padre, que Deus abençoe ele, porque tem um santo aí pro dia dele, né? Que bom. São santos que eu não conheço, mas eu fiquei feliz por ter conhecido a vida dessa santa, Santa Juliana de Falconieri. E eu tô repassando para vocês uma prévia, que eu vou ver se eu faço uma pesquisa. Por falar em santos, agora eu vou falar a respeito do santo Carlos Acutis, lá da Itália, né? Que parece que não sei se ele vai ser transformado em beato. Eu sei que tem um processo aí de canonização desse menino. Morreu na década dos anos 2000, de leucemia. E ele é digamos, um santo moderno, né? Popularizou, fez uma página. Na época o mais comum eram blogs a respeito dos milagres eucarísticos, né? Ele era um apaixonado pela Santíssima Eucaristia, pelo Senhor Jesus sacramentado. E está correndo o processo. Tem gente que está rezando por ele para alcançar uma graça, né? Então também vale a pena a pesquisa, né? Caso você também seja interessado por santos. E se não é interessado, eu sugiro que comece a ser interessado por santos. Porque tem umas histórias de santo, realmente. Eu achei assim que nada iria me tirar do prumo, né? Com os feitos maravilhosos de Jesus na vida dessas pessoas, mas ainda assim há coisas surpreendentes que acontecem. E aí me veio de estar ponderando a respeito dos santos esquecidos, né? Muitos são os santos que sobem para os altares da Igreja Católica, mas à medida que o tempo passa, estamos esquecendo. Um terceiro fator também, porque eu estou pensando a respeito, foi que fazia tempo que eu não ouvia a homilia do Dom Adair José, lá da Diocese de Formosa, e aí participei da missa tal, onde eu sempre participo no domingo, né? Hoje, quer dizer, eu tô gravando o áudio da terça no domingo, dia 21. E eu peguei uma parte, aí eu vi o Dom Adair tá fazendo a missa, eu peguei uma parte da homilia para ouvir. Aí ele começou falando que recentemente, acho que no dia aí do Sagrado Coração de Jesus, não sei aonde que foi, decapitaram o termo é bem esse, né? Decapitaram a imagem do Senhor Jesus do Sagrado Coração, ainda jogaram tinta vermelha, fizeram mó heresia, não sei nem um nome para isso, né? Outro lugar também quebraram imagem, porque geralmente eles fazem a parada homossexual, né? No dia do Sagrado Coração, né? Do Senhor do Sagrado Coração. Aí eu fiquei pensando, né? Que a gente tá perdendo a memória
E o desafio maior de um cristão católico, tá? Se você é cristão evangélico, desculpa, mas não é para você o recado, tá? Mas vale porque no sentido é a questão de converter, pedir a conversão dos pecadores, que eu acho que os evangélicos também devem rezar por conta disso, né? Pela conversão, tanto é que eles são mais combativos nessa parte, exageram um pouco, né? No sentido de falar mal de Nossa Senhora, etc. Mas o parte louvável dos evangélicos é que eles vão e evangelizam no ônibus mesmo, na rua, e dão a cara a tapa mesmo. Enfim, mas o papo é com os católicos, né? Porque como tem essas imagens sendo violentadas, né, dessa forma, então como eu estava falando, o que anda me preocupando é a conversão de pessoas que vêm de uma linhagem de famílias que já eram batizados e convertidos, mas devido a um mundo secularizado nas últimas décadas, esses pais, avós dessas pessoas que fazem esse tipo de barbaridade dentro das igrejas católicas, né? E devido ao péssimo testemunho de alguns políticos mundiais, eu não vou citar nomes, se dizem cristãos, mas a gente vê uma outra realidade aí, né? Há esse aflorescimento, né? Aflorescimento de violência. De repente, não vou citar nomes, mas o político lá, o líder daquele país, se diz cristão, né? Independente se é católico ou evangélico ou protestante, não tem problema. Se diz cristão, mas é racista. Isso não é ser ato cristão. Isso não é ser cristão, isso é um péssimo testemunho. Nem vou citar nomes, mas você já deve ter imaginado quem é, né? Você acha que ele moveu uma palha com tudo isso que estourou lá no país dele? Ele fez alguma coisa? Só faltou dizer que, não, eu apoio o cidadão que matou o negro lá. Entendeu? Mas você está colocando coisas na... Não, dá pra ver. Quando a pessoa, líder político, ele está à frente de uma nação, é necessário um pronunciamento. O que ele fez? Diz que foi se esconder. Ele ficou com medo, né? Diz que esconderam a pessoa. Porque estava uma revolta, talvez fosse uma guerra civil no meio de uma pandemia. Qual que é o pronunciamento? Fez uma coisa meio xoxa lá, né? Poderia ter falado com palavras, só palavras, mas nem isso falou. Não teve credibilidade. Inclusive, com relação a esse líder desse país, aconteceu uma situação até meio hilária, mas isso é um sintoma realmente de que as eleições desse ano, né, lá no... Eu vou falar país, pelo menos, dos lados dos Estados Unidos, a coisa vai mudar. Porque tradicionalmente, é só reparar aí nas últimas décadas. 2 mandatos do Partido Conservador, na sequência, elegem um democrata. Aí são 2 mandatos do democrata, depois muda para o conservador. Então, eu não sei o que acontece, né? Mas é um padrão lá que acontece mesmo, independente dos candidatos à presidência. E está acontecendo as prévias, né? É o momento das prévias. E aí o líder aí, que quer a reeleição, foi fazer a sua prévia. E aí ele ficou feliz, porque disse que ia lotar o ginásio lá, com não sei quantas pessoas, milhões de pessoas, sei lá quantos mil pessoas lá dentro do ginásio, para ele discursar. O que aconteceu? Só apareceram uns gatos pingados. Aí foram descobrir quem foram as pessoas que reservaram para os lugares lá nesse ginásio. Todo mundo que é fã de K-pop, depois eu fui descobrir essas bandas, essas boy bands, né? Boy band norte-coreana, que não tem mais boy band americana, agora é norte-coreano. As pessoas ficam super apaixonadinhas por esses carinha, que gostam de ver 5 carinha dançando e por aí. Então são fãs do K-pop, mas outros jovens que na verdade sacanearam com o Trump. Isso é um sintoma. Depois falo que a juventude não é politizada, né? Pra você ver como é que o pessoal anda
com a reputação do Trump. Ele é cristão, é católico, tudo bem. Eu vejo canais católicos norte-americanos ou até descendentes mexicanos apoiam o Trump. Mas, infelizmente, ele não me parece um bom testemunho cristão. Não dá um bom parecer. Devido às reações de como que ele tomou as medidas para o combate do coronavírus com a população mais pobre, né? Nós sabemos, se você não sabe, fique sabendo, os mais atingidos nas regiões que deram pico lá de pandemia foram os negros pobres, que mais morreram. Entendeu? Ou você é cristão ou você não é. E essa situação, aí o que eu quero chegar? Né? Eu estou fazendo uma volta grande. Falei mal do cidadão lá. Não era esse foco. O foco é o seguinte, não sei se você está entendendo o que eu quero chegar, mas o que me preocupa não é a conversão de pagãos, ateus, ou pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, porque hoje é impossível. Até o carinha do Tibete, que a tradição é o budismo tibetano, que agora é dominado pela China, né? Até o carinha lá sabe a figura de Jesus misericordioso. Ele pode não entender, ele pode colocar nos moldes budistas e dizer, não, ele é um mestre, é um bodhisattva, etc, etc. Mas a figura de Jesus já chegou até todo mundo. Jesus, a figura dele já chegou. O que precisa é uma evangelização efetiva. Vou fazer um parênteses. Tem um padre que resolveu escalar as montanhas do Tibete. Não sei se ele está vivo, né? Porque se ele não sabe, o Tibete está no domínio chinês, né? Inclusive, não sei o que aconteceu com o Dalai Lama, né? Sumiram com ele. Não sei o que aconteceu. Tá, o foco mudou, né? Agora é Papa Francisco, Papa Francisco. Pode reparar. Sumiram com o Dalai Lama. Tá por aí. Mas tem um padre evangelizando essas pessoas lá no cume das montanhas. Então isso também não me preocupa, porque há quem vá ao encontro dessas pessoas. Os aborígenes da Austrália, tribos perdidas, isso não me preocupa. O que me preocupa e que eu peço a conversão são de pessoas que vieram de berço católico, berço cristão, sabe? E que se dizem ateus devido a um péssimo testemunho dos filhos da igreja. Já falo, vou falar, né? Meu, seu, todos, padres, etc. E isso me preocupa, porque isso redunda nisso que nós vemos. Eu não vi, mas se o bispo está falando é porque a coisa deve ter sido muito feia, né? Profanação de imagens sacras dentro do território santo. O templo católico, ele não é um... Desculpa você, irmão evangélico. O templo católico, ele não é como um templo evangélico. O templo católico, ele é santo mesmo. Tanto é que existe uma indulgência, né, dizendo que, vamos supor que foi extinta aquela igreja por uma guerra, por uma peste, sei lá, abandono mesmo. Aquele lugar é santo por mais 50 anos. Porque porque foi feito o benzimento, desculpa, não é benzimento, foi dado a unção, foi dado a bênção, isso, benzimento, desculpa, Jesus. Foi dado a bênção, teve um bispo, quando o altar é novo, né, eles jogam óleo santo, tem tem todo um rito ali, para abertura daquele local santo, sem contar que depois Jesus é entronizado na capela do Santíssimo. Então Jesus habita ali. Então digamos que se uma igreja acaba sendo, sei lá, acontece uma situação aí extremada que não é mais a igreja católica, aquele local é santo, né? Por uma diretriz da própria igreja católica. Então, na verdade eu estou falando, mas assim, quem é padre vai explicar melhor. Tem toda uma questão aí. Então a pessoa não pode simplesmente chegar, entrar e destruir as imagens, profanar o Senhor Jesus Eucarístico, né? E só que aí vai ver a pessoa tem uma tradição lá do avô, bisavô, que era cristão e ou era católico. E aí a pessoa faz isso. Isso me preocupa. É essa conversão que eu rezo muito dessas pessoas. Tem que converter o próprio católico, o que é ateu, mas que na verdade vem de uma família católica,
né? Então, esse mundo secularizado, a mídia, a propaganda, essa purpurinagem toda aí que nós vemos aí dos marketing da vida, da TV e tudo, das mídias sociais, até o impulsionamento das manifestações que acontecem em redes sociais, essa convocação, infelizmente, elas advêm de ideologias, ideias e que, no fundo, em vez de promover a paz, gera mais briga, gera mais violência. Então, quando você for rezar, então é uma sugestão minha, né? Quando a gente for rezar pela conversão dos pecadores, é pelos pecadores da própria igreja, descendentes inclusive dessas pessoas. Você acha que os familiares falecidos dessas pessoas estão felizes? Não, porque não tem quem reze por essas almas também. Além das almas esquecidas, eu acho que santos esquecidos é o mais triste de todos. Porque essa santa que eu falei para vocês, eu não conhecia. Nunca li nada a respeito dela. E está perdida no tempo e no espaço. Não é lindo? Ela morreu desejosa de receber o Senhor Jesus, mas nada entrava, nem água ela conseguia beber. Morreu por inanição, né? Mas ainda pediu, coloque a hóstia no meu peito. Aí na hora que colocou, o corpo absorveu e fez até uma tatuagem nela. Gente, coisa mais linda. Maior testemunho. E eu acho que eu ainda vou me surpreender. Hoje eu ouvi uma história de porque eu tô gravando domingo, né? Se você não entendeu, eu tô gravando dia 21, essa de terça-feira. Eu vi uma história bem interessante sobre São Luís Gonzaga que me fez refletir, né? Que a princípio São Luís Gonzaga fez todo o trajeto de santo, né? Aquele meio que padrão, assim. Jovem, estava querendo ser seminarista, era rico, abandonou tudo e tal, e carregou o leproso nas costas para levar lá no leprosário onde ele cuidava dos doentes, morreu de lepra também, morreu doente. É o santo da juventude. Ponto. Final. Não. Aí eu descobri um detalhe, mas esse eu não vou falar hoje, porque senão é muito santo para a cabeça e muita discussão. Mas tem um detalhe interessante. E eu vou pesquisar, se eu lembrar, falarei também como os santos de junho, né? Então, junho se tornou, assim, uma surpresa super, hiper agradável, porque além do meu querido Santo Antônio, de Pádua, eu acabei descobrindo outros santos muito interessantes, esquecidos. São Luís Gonzaga está sendo falado agora nas redes sociais, porque é o santo da castidade. Mas tem um detalhe que... é verdade! Nossa! Então é possível o caminho da santidade. Ah, sim, ele era cheio de penitências também. Aí que eu acho que eu entendo por que ele fazia tanta penitência, porque é um detalhe aí da vida dele. Aguarde os próximos áudios da liturgia. Que eu vou ter que colocar dentro da liturgia. Não vou fazer. Se eu fizer os áudios, aí vai ser a parte, né? Santos esquecidos, né? Ai, que triste colocar um áudio Santos esquecidos do mês de junho. Fazer o quê? Até a Nossa Senhora está sendo esquecida. Estão querendo que esqueçam dela, né? Profanando a imagem dela. Depois não sabe por que vem o vírus, né? Não vai ter carnaval o ano que vem, viu? Você que fica aí pulando, que nem um coelho maldito, fica aí pulando carnaval, sai sem roupa, fica beijando todo mundo na boca. Tem que pedir conversão mesmo pra esse povo, né? Espero que não seja você que esteja me ouvindo, né? Mas vai que é. Viu? Não tem carnaval ano que vem. Aguente com esse preju. Deus me livre. Nós estamos vivendo uma fase de ficção científica, assim, nós estamos vivendo uma fase da vida que lembra muito a ficção científica com o terror do filme Alien, o Oitavo Passageiro, sabe? Aquela coisa horrorosa. Ui, odeio a temática daquele filme. Sabe? Uma coisa meio assim. Mas a gente também não pode perder a fé, né? Agora é um ótimo momento para nós estarmos nos convertendo. Bem, então vamos para a liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje está, a primeira leitura de hoje está na 2ª Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9 até, vai pulando, né, mas eu vou dizer para você ler do 9b até o 36, que acho que é melhor. Mas aqui está reduzido, tá? Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Síria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe:
Não te seduzas o teu Deus em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. Na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus que todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus ouvidos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram seus deuses ao fogo porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livrai-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor Deus de Israel: Ouvi a prece que me dirigistes a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse a ele: A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém, sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar e não entrará nessa cidade, assim diz o Senhor. Protegerei esta cidade e salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e permaneceu. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 47, com o refrão: O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu monte santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Monte Sião, no extremo norte situado, é a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O evangelho de hoje está em Mateus 7, versículo 6, depois do 12 ao 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e voltando-se contra vós os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, caríssimo irmão, caríssima irmã. Sugestão de oração. Você consegue ir na Capela do Santíssimo? Você tem acesso ao YouTube para assistir a transmissão ao vivo de algum Santíssimo exposto? Porque eu tenho acompanhado, tem vários canais, viu? Tem desde a Austrália, canais latino-americanos, aqui no Brasil, muitos têm exposto o Senhor Jesus colocado nas câmeras, né? E hoje em dia é fácil colocar câmera de segurança transmitido pela internet. Tem pedido dessa forma pelo fim da pandemia? Tem colocado a fotinho do vírus, assim, sabe? A foto do microscópio, apresentado assim, sacudindo, que nem Ezequias fez. Senhor Jesus, tá vendo isso aqui? Esse vírus maldito, ele matou muitas pessoas. O senhor vai permitir isso? Seus filhos muito queridos estão morrendo à torto e direito. Sabe lá Deus onde é que essas almas estão indo? Não tem nem chance de conversão, que a conversão é aqui e agora, na Terra. Não é lá, não é lá. Ainda tem que agradecer se a alma foi parar no purgatório, que é uma espécie de rede de salvação, né? Mas ainda assim a pessoa vai espiar os pecados. É só vai lendo aí o catecismo da Igreja Católica, as catequeses dos padres, as homilias. É assim mesmo. E aí? A gente tem feito isso?
Ou a gente tem falado, não, eu quero o fim da pandemia porque eu quero viajar, eu quero fazer as coisas que eu fazia antes. Não é bem assim não, meu amigo. Quando Ezequias fez esse pedido, além de um rei casado com uma louca, pagã, idólatra, já tinham problemas internos, ainda vem um inimigo externo, fazendo ameaças, ainda fazendo chacota do Senhor Deus, vai um homem justo, vai no templo, hein? Não foi nem diante do Santíssimo, foi diante do templo do Senhor e falou, Senhor, tá aqui, ó, tá aqui a carta. Ele está dizendo que o Senhor não vale nada, que o Senhor é como um Deus qualquer. Só que eu sei que o Senhor não é um Deus qualquer. O Senhor vai permitir isso? O que aconteceu? Sinaqueribe picou a mulinha. Como é que tem sido nossa oração, né? Já falei, a vida da gente não vai mudar. A vida da gente não vai voltar como era antes. Não vai voltar. Porque senão todo mundo tem que se infeccionar para saber quem que morre, quem que sobrevive, quem que vai desenvolver outras coisas, porque o corpo se estressa com uma virose violenta, né? Então, tem vários fatores aí. Tem gente que não sente nada, é o tal do assintomático, só propaga. Aí tem aqueles que têm leves sintomas, também propaga. Aí tem aquele que passa violentamente pelo coronavírus, vai pela UTI, sobrevive e volta para casa. Aí tem um problema. Alguns não desenvolvem nada, outros desenvolvem sequelas, outros, o próprio corpo começa a se autoagredir, porque foi um troço tão violento, geralmente viroses provoca isso, ou uma infecção bacteriana muito forte. O corpo ele reage de tal forma que provoca doenças autoimunes. Aí pode dar paralisia muscular, AVC, um monte de coisa. Nem queira saber. E tem aquele que morre mesmo, não sobrevive. Então, então o jeito é clamar para Deus, para que o vírus perca força, né? E dizer, Senhor Jesus, esse vírus está se achando a última bolacha do pacotinho, o Senhor vai permitir isso? Chegar com sinceridade, mas não aguentamos mais, sabe? Pede de outra forma, pede direito, pede clemência. Eu falei dessas pessoas que deixaram de ser cristãos. Essas pessoas que deixaram de ser cristãos, além de profanarem o templo santo do Senhor, as imagens santas, são aqueles que matam, são aqueles que cobiçam a coisa dos outros, são aquelas pessoas que fazem o caneco acontecer, chuta o caneco mesmo, fazendo todos os pecados mortais contra os 10 mandamentos. Temos que rezar por essas pessoas. De repente você tem um parente seu que é assassino, está preso, tráfico de drogas, levando a morte para os outros por causa de dinheiro, 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 dinheiro. Meu, vai chegar um tempo, o dinheiro não vai representar nada. Eles vão quebrar até isso, sabia? Os senhores do mundo vão quebrar até essa idolatria. É dinheiro digital agora. Bem, vou deixar vocês com a gravação da consagração do Sagrado Coração de Jesus, tá? Então vai estar coladinho aqui nesse áudio. Desejo a todos uma ótima semana. Paz e bem. Oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu me dou e consagro ao Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e minha vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos, a fim de no futuro empregar tudo quanto sou e tenho, unicamente para a sua honra, amor e glória. É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele, fazer tudo por seu amor, renunciando de todo meu coração a tudo que lhe puder desagradar. Portanto, ó coração sagrado, eu vos escolho para o único objeto de meu amor, para protetor de minha vida, penhor de minha salvação, amparo de minha fragilidade, inconstância, reparação de todas as faltas de minha vida e asilo seguro na hora de minha morte. Coração de ternura e bondade, sede vós minha justificação diante de Deus vosso Pai, afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Coração de amor, em vós ponho toda a minha confiança, de minha fraqueza e maldade tudo temo, mas da vossa bondade tudo espero. Consumi, pois, em mim tudo que puder desagradar-vos ou se opor a vós. Imprimi o vosso puro amor tão firmemente no meu coração, que nunca mais vos possa esquecer, nem nunca mais possa de vós me separar. Coração sagrado, eu vos conjuro por toda a vossa bondade, que o meu nome seja profundamente gravado em vós,
pois eu quero que toda a minha felicidade e glória seja viver e morrer no vosso serviço. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros de sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo, para os louvores e as satisfações que ele em nome dos pecadores vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia concedei benigno perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter me acompanhado neste áudio da Liturgia da Palavra desta semana, né? Fiquemos em paz e que o Senhor nos proteja, né? Nos acolha no seu sagrado coração e que vivamos com os valores da Sagrada Família. Paz e bem.